Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Meu nome é João Marcelo, sou coordenador do programa de embaixadores aqui do Inspirasonho, e hoje a gente tem um evento muito especial, em parceria com o Education USA, que nós vamos falar um pouquinho sobre o programa Oportunidades Acadêmicas. E, para isso, a gente trouxe o meu orientador, que eu também sou parte do programa Oportunidades Acadêmicas, e ele também é coordenador do programa atualmente, para falar aqui um pouquinho com vocês sobre como é o processo, como é ser parte do Oportunidades Acadêmicas, o que o programa cobre, qual foi a minha experiência e também tirar a dúvida de vocês. Então, agora eu vou passar a palavra para o Marco, para ele se apresentar, e aí a gente já pode começar. Obrigado, Marcelo. Meu nome é Marco Aurélio, eu sou advisor do Education USA aqui de Maceió, Alagoas, e fico alocado no Centro Universitário SESMAC. O Education USA, como vocês vão ver, é uma rede de escritórios que é vinculada ao Departamento de Estado dos Estados Unidos, e a gente serve como fonte oficial de informações sobre oportunidades de estudos em solo americano. E dentro do Education nós temos um programa chamado Programa Oportunidades Acadêmicas, que a gente vai falar um pouquinho aqui sobre como é o processo e sobre o que o programa oferece para vocês. Mas antes disso, eu queria iniciar com uma enquete, só para saber como é que está aqui o pessoal em relação a conhecer o Education, se vocês já participaram de algum tipo de evento, ou se nunca ouviram falar. Estou vendo aqui que já tem gente que disse que não conhece, que bom, porque aí, a partir de hoje, começa a conhecer. Eu vou dar aqui mais alguns segundinhos para a gente poder dar continuidade. E compartilhar os resultados com vocês, tá? Bom, eu vou finalizar a enquete agora e compartilhar com vocês. Então, a maioria daqui conhece, né, mas alguns aqui já conhecem o Education USA e já participaram de alguns eventos, que bom. Outros não conhecem, então, a partir de hoje, vocês vão conhecer quais são os serviços que nós oferecemos, né, e que são serviços abertos aí para a comunidade em geral, além, é claro, do nosso foco de hoje, que é falar um pouco sobre o programa Oportunidades Acadêmicas. Então, como eu havia dito, né, o Education USA é a fonte oficial sobre estudos nos Estados Unidos. Nós estamos vinculados à seção de Educação e Cultura do Departamento de Estado americano, e nós temos mais de 400 escritórios pelo mundo, né? E aqui no Brasil, nós temos 40 escritórios para atender aí a vocês que têm interesse em saber um pouquinho mais como é esse processo para se candidatar, né, em uma universidade americana. E nós utilizamos uma metodologia chamada 5 Steps, que a gente vai se aprofundar mais daqui a pouquinho, que é, primeiro, definir suas prioridades, né, para saber quais universidades vão entrar aí na sua lista, que a gente sempre indica que você tenha pelo menos de 5 a 8 ou 10 universidades, para abrir o leque aí de possibilidades de aceitação. E atrelado a isso, né, toda essa busca, há várias ferramentas que a gente também traz para filtrar, porque são mais de 4.000 universidades americanas, né, então há uma gama de informação muito grande que precisa ser filtrada. Né. E com isso também, no Step 2, né, no segundo passo, buscar também formas de reduzir os custos desse processo, que está estritamente vinculado à primeira opção, porque para você fazer uma college list, né, que a gente chama de lista de universidades, você tem que escolher universidades que atendam diretamente, né, os seus interesses, tanto acadêmicos quanto financeiros. Né? Então, tudo isso tem que ser observado logo na primeira etapa de organização. E preparar isso a candidatura, porque no processo você precisa ter um cronograma de atividades, que é muito importante, porque no processo vocês vão ter que fazer vários exames, como TOEFL, IELTS ou Duolingo, e também SAT ou ACT, que seria o Enem
americano, né, mais ou menos, e além também, né, de essays e de vários documentos que precisam ser organizados para que você possa submeter a sua candidatura às universidades americanas. E depois de ser aceito, né, tendo uma carta de aceitação da universidade, aí sim você pode fazer o requerimento do seu visto de estudante com esse documento, que é um documento específico de uma instituição, para que você possa retirar o seu visto de estudante e, no fim, dando tudo certo, ir para solo americano estudar, né, e passar 4 anos, no mínimo, numa graduação. Aí, só título de contextualização, antes de pularmos para o programa Oportunidades Acadêmicas, né? Existem vários tipos de instituições educacionais nos Estados Unidos. Como aqui no Brasil, nós temos também lá instituições públicas e privadas, sendo que a diferença é que tanto as públicas quanto as privadas são instituições pagas, né? A questão é que as públicas recebem dinheiro diretamente do governo e as privadas de private donors, né? Que são doadores privados que inserem investimentos nas universidades, né? Temos também as community colleges, que são universidades que têm cursos de até 2 anos, em que você, ao concluir, recebe um associate degree, que não é para ser confundido com um tecnólogo aqui do Brasil, porque não tem como comparar, e também a graduação de 4 anos normal, como vocês já conhecem, que vocês podem obter em colleges e universities, né? Há também a possibilidade de começar no community college e depois dos 2 anos transferir para uma universidade maior e concluir sua graduação com um diploma dessa última universidade. A vantagem é que, em termos financeiros, community college é muito mais acessível financeiramente e também acessível no sentido de você também ter acesso direto aos professores, porque as turmas são bem menores, né? E depois concluir esses 2 últimos anos para você ter sua graduação numa universidade um pouco mais reconhecida. E a possibilidade de você estudar 3 anos em área de humana e depois 2 anos na área de exatas para ter um dual major, né? Para que você tenha uma dupla graduação. Mas tudo isso tem que ser verificado logo de início, quando vocês estão fazendo sua lista de universidade, né? E uma questão que é muito bacana nesse processo é que, as notas que vocês têm do histórico escolar, dos testes que vocês têm que fazer para passar por esse processo, são muito importantes, mas você é muito mais do que uma nota, né? E a gente vai focar muito nessa questão de também tocar em outros elementos que fazem parte da candidatura e são tão importantes quanto a sua performance acadêmica na escola. E aqui é só um resumo do que esse processo requer, né? Exige de você. Então, como eu havia dito, nós temos SAT, ACT, TOEFL, IELTS ou Duolingo. Muitas universidades hoje estão aceitando o Duolingo como teste de proficiência, principalmente por causa da pandemia, né? E também documentos oficiais aí como essays, histórico diploma, formulários financeiros, que a gente vai falar um pouquinho também, e atividades extracurriculares, né? E cartas de recomendação que fazem parte desse processo, e a gente também vai falar um pouco sobre isso, porque o programa Oportunidades Acadêmicas cobre todo tipo de tradução que vai ser necessário para o histórico escolar, os formulários financeiros, as cartas de recomendação de professores, que muitas vezes os professores não sabem escrever em inglês, então é preciso que todo esse documento esteja traduzido, né? Então, antes de a gente iniciar, eu só queria mostrar para vocês aqui em relação a atividades extracurriculares. Muitos já tinham respondido, mas eu vou colocar outra vez, porque, assim, além de toda essa questão, né, de exames, de essays, do histórico escolar, há também o engajamento social, que é essencial para que os admission officers, que são as pessoas que vão ler a sua candidatura, tenham uma perspectiva mais aprofundada de quem é aquele candidato que está aplicando para universidades americanas. Então, na opinião de vocês, qual dessas atividades extracurriculares são mais relevantes, né, para que você mostre aí no processo de candidatura?
Vou dar mais alguns segundos para que o pessoal responda, para a gente dar prosseguimento. Ok, mais alguns segundos e a gente dá continuidade. Alright, bora lá. Bora analisar juntos a maior parte do pessoal que disse voluntariado, né, mentoria, traduções, auxílio em eventos, entre vários outros tipos de atividades. Esporte também, intercâmbio cultural, como Youth Ambassador, Isaac, hobbies e atividades rotineiras. Ninguém colocou mídias sociais e blog pessoal, ninguém colocou estágio, experiência de trabalho, e algumas pessoas colocaram atividades artísticas, né, música, dança, pintura, entre outros tipos de atividades. Todas as atividades que foram listadas aí são essenciais no processo de candidatura, né? Não é que exista uma que seja mais importante que a outra. O importante é você ver quais os tipos de atividades que te interessam mais, né? E que fazem o seu perfil mesmo, parte do seu perfil, para que você possa ter um engajamento mais significativo. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso com o João daqui a pouco. Mas, assim, voluntariado, esportes, intercâmbio, hobbies, atividades rotineiras que podem ser transformadas em atividades extracurriculares, principalmente utilizando as mídias sociais, porque as mídias sociais, principalmente agora, com a pandemia, né, elas potencializam todos esses tipos de atividades que vocês estão vendo aqui, né, principalmente na divulgação e promoção mesmo das ações que são feitas tanto por iniciativas de jovens, como por iniciativas individuais, até para engajar o público em discussões. Então, é importante que vocês tenham isso em mente no sentido de dar um corpo melhor e maior às suas atividades. Aí, dentro disso, né, como eu já tinha dito, o programa Oportunidades Acadêmicas, que é um programa do Education USA, ele abre as inscrições anualmente, e nesse ano nós já abrimos as inscrições no dia 16 de novembro, e nós iremos manter as inscrições abertas até o dia 10 de janeiro. Aí o objetivo do programa é apoiar estudantes qualificados, né, mas que não têm condições financeiras de arcar com o processo de candidatura para a graduação, mestrado ou doutorado. Hoje nós estamos falando especificamente do programa Oportunidades Acadêmicas 2021, graduação, porque o programa Oportunidades Acadêmicas para mestrado e doutorado ainda não foi lançado. Tá? Então fiquem ligados aí nas nossas mídias sociais, que em breve nós também iremos lançar, né? E também, claro, nesse processo, buscar admissões com bolsas de estudos em universidades nos Estados Unidos, através de universidades que oferecem esse tipo de bolsa que cobre todos os custos, porque o perfil do aluno, né, do candidato do programa Oportunidades Acadêmicas, é aquele aluno que não tem condições mesmo de arcar com os gastos. Como a gente tinha visto antes, né, existem vários tipos de exames, de documentos, de traduções que precisam ser realizados, e tudo isso gera um gasto financeiro considerável, né, no processo de candidatura. Mas então, desde 2016, né, o programa existe e vem aí ajudando vários candidatos, vários alunos que têm interesse em estudar nos Estados Unidos e que têm também uma excelência acadêmica, mas que infelizmente não têm condições de arcar, né? Então, o que é que o programa oferece? Nós oferecemos orientação com advisors do Education USA, desde o início do programa até o fim mesmo, quando vocês aplicam e esperam os resultados das universidades, materiais de estudo, né, para que vocês estudem para o SAT, ACT, para o TOEFL, IELTS e para outros tipos de testes, custeio de todas as taxas de envio de documentos, porque quando vocês aplicam para universidades americanas, muitas universidades cobram também taxa de inscrição, taxa de candidatura, e também outros formulários, como o CSS Profile, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que tem um custo de envio. Então, o programa Oportunidades cobre todos esses gastos, que são gastos bem significativos, né? E as provas, claro, como o SAT, ACT,
TOEFL, IELTS, entre outros, que são essenciais para que você possa dar um corpo mesmo à sua candidatura, porque existem os scores mínimos para que você possa se candidatar a uma universidade, e para isso você precisa realizar esses exames, né? E muitas vezes existem muitos alunos que não têm condições de fazer TOEFL ou qualquer outro tipo de exame na sua cidade porque não tem teste aplicador, né? Test Center. Então, é preciso também se locomover para outra cidade e muitas vezes para outro estado. E o programa Oportunidades também cobre esses custos aí de logística e, sobretudo, de traduções, que são muitos documentos que precisam ser traduzidos, e a gente também auxilia nessa questão. E o que é que as universidades americanas procuram nos candidatos, né? Primeiro, excelência acadêmica, ou seja, que você seja um excelente aluno na escola, né? Que você tenha uma boa relação também com os professores, com os seus pares, e que você se engaje mesmo nas atividades escolares, que vai ser revelado tanto através do seu histórico escolar, quanto através das cartas de recomendação que os seus professores e o diretor ou algum coordenador da escola vai fazer falando sobre você, né? Então, é muito importante que você tenha uma boa relação com seus professores para que você possa pedir cartas de recomendação que vão, de fato, fazer a diferença na sua candidatura, né? E atividades extracurriculares relevantes, como a gente viu, porque no processo de admissão, de candidatura a universidades americanas, quando você reúne todas essas informações, por exemplo, no Common Application, que é um sistema que reúne toda a sua candidatura, ou então no portal da universidade, você precisa também descrever as atividades às quais você está engajado atualmente, ou que em um ano anterior, né, você estava. E ter o perfil de liderança, claro, e uma história de vida interessante, porque nesse processo vocês irão também... Só um minutinho aqui. Vocês irão também escrever vários tipos de essays, né, que através delas vocês precisam narrar um pouco sobre a sua história de vida, né? Aí, tendo tudo isso em vista, quanto tempo vocês acham que vocês precisam para poder organizar uma candidatura, né? Tendo em vista os exames, as redações que vocês vão precisar escrever, né? São muitas, e toda a informação, documentação financeira, que a gente vai detalhar daqui a pouco. O pessoal está bem esperto. Ok, mais alguns segundos. Ok, vou para a enquete agora, tá? Para mostrar os resultados a vocês. A maioria concorda que o quanto antes melhor. Eu não poderia concordar mais. Claro que se você conseguir, né, organizar todos esses documentos em 2, 3 meses, tudo bem, mas é muito difícil também você se organizar em tão pouco tempo para fazer todos os exames exigidos, as traduções, a não ser que você já tenha feito isso no ano anterior, que é possível você reutilizar notas do TOEFL ou então do SAT, ACT, ou seja lá qual exame for, que você fez anteriormente, né? Lembrando que exames de proficiência como TOEFL e IELTS têm um tempo de validade de 2 anos, né? Então, 1 ano no mínimo, geralmente, a gente fala isso, mas assim, quanto antes, ok, você está no 2º ano, né? E você sonha em ir para uma universidade americana. Então, você já pode começar a se organizar para que no 3º ano, no fim do 3º ano, você já tenha aí uma candidatura bem feita, né? E sem ter sido feita nas pressas, né? Porque aí precisa que vocês também façam revisões de vários tipos de documentos, como as essays, né? As traduções, como a gente já tinha abordado, e se organizar mesmo para que vocês estudem e também façam bons tipos de obtenham, né, bons scores nos exames, tá?
Além disso, a gente fala muito em perfil de liderança, né? Perfil de liderança para poder se candidatar a universidades americanas. Então, para se candidatar ao programa Oportunidades Acadêmicas, né? Mas como é que você mostra esse perfil de liderança através da sua candidatura? E mais alguns segundinhos. Oi, Simone. Bom, eu vou concluir aqui o pooling e mostrar os resultados a vocês. A maioria aqui diz que por meio das atividades extracurriculares, muito bem, né? Redações também servem para mostrar ou demonstrar esse perfil. E a sua performance acadêmica diz muito. A questão da liderança está atrelada a todas essas ações aí que vocês acabaram de responder, né? E por falar de atividades extracurriculares que retoma essa questão de liderança, de você ter iniciativa e de você ajudar mesmo a se engajar socialmente, nós vamos falar um pouquinho aqui também sobre o Inspirações, né, que o Marcelo está aqui para compartilhar a experiência dele, tanto como um aluno do Oportunidades Acadêmicas, quanto também engajado aí em vários tipos de atividades. Aí, Marcelo, nessa questão de liderança, como é que você se vê hoje na candidatura, né? Através das atividades que você realiza e que você está aí sempre super engajado? Bom, acho que essa questão da liderança e como a gente pode demonstrar isso na candidatura é bem o que o Marco estava falando mesmo, que é um conjunto de tudo isso, mas eu também votaria atividades extracurriculares pessoalmente, mesmo sabendo que todas as partes são importantes, porque é algo que foi muito importante para mim, e ainda é. Então, hoje, por exemplo, eu me vejo demonstrando esse perfil muito mais realizando as minhas extracurriculares, porque é uma coisa que me ajuda a trabalhar para algo que eu acredito, como, por exemplo, estar no Inspirações e ajudar a divulgar oportunidades, ajudar a treinar pessoas, realizar capacitações. E, para mim, neste momento, essa é a melhor forma. E durante o processo de application, eu posso dizer que eu desenvolvi muito o meu perfil, porque o Oportunidades Acadêmicas também nos ajuda muito a criar métodos de organização, porque quase que é uma obrigação nossa, sabe? Tentar conciliar tudo isso junto com o processo, porque isso tem um peso muito grande para a universidade. Então, se você parar de fazer porque tem uma obrigação, por exemplo, se candidatar para a universidade, isso significa que você provavelmente não conseguiria lidar com todas as demandas de uma universidade nos Estados Unidos. Então, você acaba adquirindo essas habilidades de organização, aprende a se dedicar mais, consegue algumas habilidades mais específicas, como, por exemplo, como se apresentar numa entrevista, numa redação, e eu acho que o conjunto disso tudo dá muito certo e me auxiliou a melhorar as minhas atividades extracurriculares, que foi algo muito bom para a minha candidatura, que eu ainda estou fazendo. Exatamente, o Marcelo está finalizando a candidatura agora, já aplicou para algumas universidades e nós estamos aí também no processo de fechar, né, todas as candidaturas para todas as universidades que ele escolheu, depois de um longo processo de reflexão, né, e de busca para achar mesmo universidades que são o perfil dele, né? Então, é muito interessante isso que você falou, Marcelo, porque você precisa realmente organizar essas atividades. Ok, eu participo de muitas atividades extracurriculares, eu sou muito engajado socialmente, mas como é que eu vou pegar todas essas informações e dar um corpo mesmo a ela para que a minha história possa ficar ali evidente, né, para quem vai ler
a minha candidatura, né? Então, por exemplo, no Comunep, caso vocês não conheçam, que é um dos sistemas que reúne mais de 900 universidades americanas, vocês têm até 10 espaços para colocar várias atividades extracurriculares, só que com um espaço de descrição muito pequeno de 150 caracteres, né? Que dá aí uma frase bem curta. Então, é preciso que vocês se organizem também na questão do vocabulário e de como escrever da melhor forma possível, mais efetiva possível, em poucas palavras, o que é que aquela atividade extracurricular significa, né? Eu estou vendo que algumas pessoas estão perguntando sobre alguns requerimentos do programa, e a gente vai falar sobre isso agora, né? Então, o perfil do candidato que o Programa Oportunidades Acadêmicas procura é aquele que está cursando agora, né, o segundo ano do ensino médio ou o terceiro ano, em 2021, ou ter concluído o ensino médio em dezembro de 2020. Então, ou seja, se você está concluindo agora o ensino médio nesse ano, isso significa que no próximo ano você estará no seu gap year, né, que é um ano em que seria um ano sabático, em que os candidatos geralmente utilizam para poder fazer uma candidatura muito mais robusta. Por quê? A gente sabe que no ensino médio é aquela loucura, né, de provas, de um monte de atividades que vocês precisam dar conta, além também de uma candidatura a universidades americanas. E isso é muito pesado. Então, a gente reconhece também que muitos alunos não conseguiriam mesmo, né, dar conta de tanta pressão, e por isso tiram esse ano sabático para poder se organizar, melhorar o inglês, que é muito importante, que é um dos requerimentos do programa, né, que você tenha um nível de inglês avançado, e também melhore mesmo, desenvolva mesmo suas atividades extracurriculares de forma muito mais eficaz, né? Vindo de família com recursos financeiros limitados, eu vou logo falar aqui porque talvez alguém pergunte em relação a quanto seria, né, esses recursos financeiros limitados. A gente não pode dar uma resposta assim tão assertiva, por quê? Isso depende de contexto para contexto, né? Há famílias que ganham um pouco mais, só que aí tem um número de pessoas muito maior do que uma família que ganha um pouco menos, mas é constituída por, vamos supor, 3 pessoas, né? Então, a gente vê caso a caso e para poder entender mesmo a realidade financeira daquele candidato, né? Para sermos justos em relação a se aquele candidato tem ou não condições de arcar com a candidatura para universidades americanas, né? E realizar atividades extracurriculares e comunitárias, como o Marcelo disse, que são muito importantes. Então, o perfil do candidato que a gente procura é o mesmo perfil do candidato que as universidades procuram. Por quê? Você vai passar por todo esse processo no fim também. Então, a gente já quer ter certeza de que o candidato que é selecionado, né, no programa Oportunidades Acadêmicas tem chances reais de conseguir, de ser aceito, claro, e de conseguir uma bolsa que cubra todos os custos, que esse é o nosso maior objetivo no fim, né? E ter excelente histórico acadêmico. Alguns alunos, às vezes, tiram alguma nota que não seja tão alta assim como esperado, né? Mas isso não significa dizer que não está mais elegível para o programa e também que não esteja mais elegível para conseguir uma bolsa em uma universidade americana. Por quê? Como a gente disse, o processo é holístico. Então, os elementos que você tem aí na sua candidatura que não são tão fortes, eles precisam ser compensados com outros elementos. Então, por exemplo, a gente pode ter um perfil de um aluno que não tenha não tenha nota assim tão alta como a gente desejaria, né, que tivesse, mas que é super engajado em atividades extracurriculares e que tem cartas de recomendação maravilhosas e que realmente tem essa necessidade financeira. Outra coisa que a gente precisa considerar Marco, mas no 9º ano as minhas notas não eram muito boas, né? Mas aí no primeiro, no segundo e no terceiro elas foram melhorando. Isso é muito bacana, porque há uma progressão, né? Há uma evolução. E esse tipo de elemento, esse tipo de característica, né, do aluno, característica acadêmica, também é muito bem vista, desde que, claro, né, você tem essa progressão, você tem essa melhoria, né? E não vamos esquecer que estamos no ano de pandemia, né? Então, isso pode ter afetado, sim, a sua performance acadêmica na escola, né? E isso precisa também ser justificado quando você lança a sua candidatura a universidades americanas. E no Comunep e também nos portais das universidades, eles deixam espaço para você explicar
como foi que essa pandemia te afetou, né? E se te afetou academicamente ou não, né? E, claro, está interessado em qualquer área de estudo, menos medicina, odontologia, veterinária, direito ou psicologia. Por quê? Essas áreas em específico são áreas de pós-graduação. Você tem que ter uma graduação primeiro para poder entrar nesses cursos, né? Então, esse processo é um processo bem diferente do processo para graduação, né? Por isso que a gente já diz logo no início que você não pode se candidatar a essas áreas, tá? Mas aí existem vários tipos de perfis e de cursos que podem também ser atrelados a essas áreas aí, caso você queira no futuro fazer medicina, por exemplo, né? Aí, em relação ao cronograma, a gente já vai olhar aqui o chat, tá? Para podermos começar a responder algumas perguntas. Mas em relação ao cronograma de seleção, como nós já havíamos dito, dia 16 de novembro já tivemos o lançamento do programa, né? Até o dia 10 de janeiro de 2021. Então, vocês acessam o site do educationusa.org.br e se inscrevem a partir de lá, né? Aí, depois que a seleção ela é finalizada, no caso a inscrição, desculpa, em janeiro e fevereiro nós começamos uma análise de todas as candidaturas completas recebidas. Completas, isso é muito importante. Nós recebemos muitas candidaturas incompletas, no sentido de estar faltando algum documento, ou de preencher, por exemplo, tem uma parte lá na inscrição, que vocês vão colocar, que tem a possibilidade de colocar a declaração de imposto de renda dos seus responsáveis, que é muito importante para a gente poder entender o seu perfil financeiro, caso tenha, né? E algumas pessoas preenchem com algum documento que não tem nada a ver com o que a gente está pedindo, né? Ou até documento feito à mão, sem nenhum reconhecimento em firma, nem nada. E, infelizmente, a gente não pode aceitar esse tipo de documento. Por quê? Esses documentos que a gente pede, eles também vão ser os mesmos documentos que as universidades americanas pedem. Então, se vocês não têm condições de organizar essa documentação, fica muito difícil também organizar uma candidatura para universidades americanas, no sentido de a gente dar mais informações, ou o maior número de informações possível, para que as universidades entendam o seu perfil acadêmico e financeiro. Então, tudo que a gente exige é muito importante para que, no processo, a sua história de vida seja muito bem contada, que é muito importante para que você receba, né, uma aceitação ou não, no fim. E, em março, né, em meados do fim de março, a gente divulga os resultados e já começa a trabalhar com os alunos no fim de março e início de abril. E, como a gente já tinha dito, né, nesse processo, vocês precisam reunir aí vários documentos, né, como o histórico escolar, que precisa ser traduzido, cartas de recomendação, os resultados desses testes, esses que a gente vai falar um pouquinho aqui agora, taxa de inscrição e outros tipos de materiais, como portfólios, que aí nem todo mundo envia, mas dependendo aí do candidato, se ele tem alguma produção artística bacana, pode enviar também, materiais complementares e documentação financeira, que aí a gente reúne muitos documentos para que fique bem claro a sua condição financeira para a universidade avaliar, né, o que você pode pagar ou não, e no final receber o resultado de acordo com o seu contexto, né? Eu só queria chamar o Marcelo agora para falar um pouquinho sobre toda essa gama aqui de documentos, como foi que o programa te ajudou ou está te ajudando em relação a, por exemplo, o histórico escolar, né, essas cartas de recomendação que você teve que pedir aos seus professores, os testes, compartilhar aí com o pessoal se você conseguiu fazer os testes ou não, e a gente deixa as essas para daqui a pouquinho. Bom, gente, o programa, desde o início, deu um suporte muito grande com relação aos documentos, principalmente porque no início do programa a gente recebe um calendário com todas as datas limites. Então, se você se programar antes, sabe, ver quando você vai conseguir pegar o seu histórico, já falar com seus professores sobre a carta de recomendação, é muito bom. E isso ajuda a fazer tudo a tempo da data limite de enviar as nossas candidaturas para os Estados Unidos. E, assim, comigo, eu não tive muitos problemas.
justamente por isso, porque eu fiz um planejamento antes e aí eu consegui toda a documentação do meu pai, da minha mãe, que são separados, então precisava de um pouco de cada, e enviei para o programa, eles traduziram, e tudo isso foi coberto pelo Oportunidades Acadêmicas. Em relação às cartas de recomendação, eu consegui todas também a tempo, e claro que quando se trata de outra pessoa fazendo isso, a gente pode ter um probleminha ou outro, mas isso é normal, e em todo momento que aparecia um problema tanto comigo quanto com outro participante do Oportunidades Acadêmicas, a coordenação sempre ia lá, nos ajudava, mandava e-mail para os nossos professores, para os nossos coordenadores, e isso foi ótimo, sabe? Porque eu acho que se não fosse todo esse apoio, principalmente em relação às cartas de recomendação, que são uma partezinha mais complicada, foi essencial, sabe? Porque, pensa, no ano de pandemia, eu, estudante de escola pública, que, curiosamente, eu me mudei de uma cidade para outra no meu último ano do ensino médio, fui para uma escola pública, não conhecia ninguém, como que eu vou pedir carta de recomendação para esse pessoal? E como eles vão me entregar a tempo? Como eles vão se empenhar para isso? Então, foi um processo muito complicado, mas eu recebi muito apoio do Marco, da Cris, que é a minha outra orientadora, e de todos os outros coordenadores do programa. Então, essa parte de documento, se você fizer tudo na data certinha, você não tem problema nenhum, porque o programa vai traduzir e vai te dar todo o apoio. Um ou outro documento que você tem que redigir, que talvez possa ser uma declaração da sua mãe sobre a renda, sobre os bens, você faz, mas o programa também dá um modelo para fazer isso, então é tudo bem simples, tudo bem organizado. Os formulários do Common App e de outras plataformas são feitos numa versão do Google Forms para ser enviada para os seus professores, para os seus coordenadores, para que eles não precisem lidar com toda essa parte de entrar em uma plataforma estadunidense que está toda em inglês e responder com textos, essas coisas. Então, o programa faz toda essa tradução. Outro ponto importante que o Marco pediu para citar é em relação aos testes. Eu, infelizmente, por causa da pandemia e por morar num lugar um pouco isolado de test centers, eu não consegui fazer nenhum teste que não o Duolingo, que foi o único teste que eu consegui fazer esse ano. Porém, contudo, todavia, eu tive todo o apoio, todo o material para estudar para esses testes. Eu tive o apoio do Oportunidades Acadêmicas, até com uma professora especialista do Education USA, que foi disponibilizado para a gente para dar aula sobre escrita, sobre leitura, matemática, tudo que a gente precisava para esses testes. Então, eu estudei durante um tempo até descobrir que não faria mais, mas isso foi um caso isolado, porque meses antes da data do meu teste, eu já tinha informações sobre o hotel que eu ia ficar, já tinha informações sobre os ônibus, então, ônibus, muita gente vai de avião, no meu caso não tinha aeroporto perto também, mas, enfim, o programa paga por tudo, você não tem que se preocupar com um centavo durante esse processo em relação à sua application, e isso é muito bom para quem não tem condições, né, que é justamente o alvo do programa. E que o Marcelo, exatamente isso. E o Marcelo não conseguiu fazer alguns testes porque realmente não tinha condições de realizar essa viagem, enfim, e por questões de segurança, né? Mas cada caso é um caso. Gente, antes de dar continuidade, deixa eu ver aqui algumas perguntas, que tem muitas. Eu vou começar lá de cima com a Graziela, que perguntou se pode inscrever no PrEP, mesmo tendo se inscrevido em outros. Pelo que eu saiba, não tem nenhum impedimento em você se inscrever em vários programas diferentes, tá? É a mesma coisa com oportunidades acadêmicas. A gente só pede que, independente de você estar em outros programas, que você siga o nosso calendário, porque é um calendário organizado para que atenda mesmo todas as necessidades do aluno, quanto dos coordenadores do programa e dos orientadores do Education USA, né? Então, é muito importante vocês seguirem à risca o calendário que a gente monta,
né? E Gabriele fala, se eu comecei um extracurricular agora, em novembro, quando eu for aplicar, coloco o que fiz ela ao longo dos anos 2020 e 2021, ou só 2021? Vou aplicar no ano que vem, tá? Então, se você começa uma extracurricular agora, em novembro, aí aplica... Tá, entendido. Então, seria agora em 2020 e 2021, né? Você pode dizer, sim, que iniciou em 2020, até porque lá no Comunep você vai colocar uma estimativa de semanas por ano e horas por semana que você participou dessa atividade nos anos que você vai indicar lá, né? As exceções são devidas ao processo de aprendizagem que é diferente, tipo para a medicina. Não, mas é o processo de candidatura mesmo que é diferente, para a medicina, odontologia e aquelas outras áreas que a gente falou. Porque você precisa já ter uma graduação para poder ingressar em medicina, ou odontologia, ou psicologia, medicina veterinária e direito, né? Então, o nosso foco aqui é a graduação, que você vai iniciar, né? Então, você, por exemplo, não pode estar agora atrelada ou inscrita ou matriculada em uma universidade brasileira, por exemplo. Porque os alunos que já estiverem matriculados em universidade brasileira já não vão ser mais considerados como freshmen, que seria aquele aluno que está entrando pela primeira vez na universidade. E seria considerado como transfer, né? Aluno de transferência. Aí o processo para transferência é bem diferente do processo normal, né? Que seria para freshmen, e a gente não trabalha com isso no programa Oportunidades Acadêmicas. Mas se essa for a sua condição, o Education USA como uma instituição, uma instituição governamental vinculada, né, ao governo americano, oferece assim, orientações para isso, mas o programa específico não, tá? Murilo fala, minha escola é técnica, tem 4 anos, posso aplicar quando estiver nesse 4º ano? Sim, Murilo. Inclusive, temos alunos que são de IFs e que estão no último ano da escola técnica e já finalizando esse processo, tá? Então, pode sim, sem problema. A gente fala último ano do ensino médio, já considerando também o ensino técnico atrelado, assim, ensino técnico integrado, no caso, tá? Que comumente a gente vê em instituições como institutos federais. Processo de aplicação ao doutorado. Fabrício, não ao doutorado, porque essa daqui é para graduação específica. Oportunidades acadêmicas para pós-graduação ainda vai ser lançado, tá? Talvez em dezembro ou em janeiro. Nós ainda estamos para decidir. Minha escola é o IFMG, ok? Então, as notas do técnico também contam? Sim, sim, mas todas as notas que você tem contam, tá? Inclusive a do técnico, que é integrado ao médio. Então, envia tudo que você tiver. Também sou da escola técnica, notas são em letras, como fazer médias. Tá, então, gente, vocês não precisam se preocupar com conversão, não, tá? Porque isso, inclusive, quem faz são as universidades americanas, não a gente. Claro que as suas médias têm que ser boas, né? Então, se o sistema de nota não é com número, não tem problema, você não precisa explicar, até porque no próprio histórico vem uma legenda explicando. A mais, ou seja lá o que for ótimo, bom, significa a média de 7 a 8, ou então de 9 a 10. Não se preocupe com isso, tá? Se preocupe em manter sua excelência acadêmica. Para aplicar para o OPP, chegará um ponto que teremos que enviar o histórico escolar traduzido para a graduação. Luísa, vocês enviam um histórico em português, toda a documentação que vocês vão enviar para a gente na inscrição do programa, especificamente, é em português, tá? A não ser que vocês tenham uma carta de recomendação já em inglês, tudo bem. Mas histórico escolar e tudo mais é em português para entrar no programa, participar da seleção do programa. No fim do processo, se você for aceita, ou mesmo não sendo aceita no programa, mas passando pelo processo de candidatura a universidades americanas, no fim você vai ter sim que ter históricos traduzidos para o inglês para poder enviar para as universidades. E quem faz esse envio não é você, é sim a sua ou o seu diretor da escola ou coordenador, né? Só que aí o programa também cobre essas traduções, tá? Mas para você participar da seleção não precisa, ok?
o Saulo submeteu histórico de quais séries. Saulo, se você visitar o nosso site, você vai ver que tem do 9º ao 3º ano do ensino médio, só que aí se você também é de um IF, até o 4º ano do ensino, do ensino técnico, no caso, né? Por quê? Porque as universidades americanas exigem notas do 9º até o último ano do ensino médio também. Por isso que a gente também pede do 9º ano. Ah, mas eu não tenho um histórico escolar só com nota do 9º ano. O meu histórico escolar tem todas as notas do ensino fundamental 2. Não tem problema. Manda o histórico completo, se não tiver a nota separada, né? No caso do 9º só até o fim do ensino médio, que não vai ter problema nenhum. Mande toda a documentação que a gente pede. É preciso fazer algum tipo de prova na aplicação para o programa Oportunidades Acadêmicas? Não. O que a gente pede no formulário de inscrição é que vocês coloquem todas as informações em relação ao financeiro, em relação à sua questão acadêmica, e também a gente pede que vocês escrevem algumas essays, alguns textos, que estão lá no próprio formulário, tá? O Rafa fala que criou um projeto e ficou... mas ele não ficou reconhecido. Devo colocar na extracurricular ou melhor não? Rafa, tá, mas você criou um projeto, mas você ainda está nesse projeto? Se você puder dar mais algumas informações sobre isso, porque o fato de um projeto não ter sido reconhecido nacionalmente, ou enfim, ou regionalmente, ou internacionalmente, não significa dizer que ele não possa ser usado não, tá? Pode sim, desde que você esteja engajado nele, claro. Você criou, mas continua. Outra pergunta aqui, estou terminando o ensino médio, a minha escola não disponibilizou as notas do 1º e 2º ano, eu posso estar enviando depois? Então, se você não tem o histórico escolar, pede para a escola boletim. A gente, infelizmente, não pode aceitar candidaturas para o programa sem essas notas. Mas eu ainda não tenho histórico porque não concluí. Então, pede um boletim escolar, que é um documento que é mais rápido de ter acesso e que não precisa passar por todo o protocolo do histórico, tá? Lá na inscrição vai ter o boletim escolar ou o histórico oficial, ok? Então, dá um jeito realmente de ter esses documentos, né? Todo mundo viaja quando vai fazer o teste? Depende, Saulo, se você mora perto de um test center, você não precisa fazer essa viagem. Temos alguns alunos que moram, a 2 quarteirões de um test center, enquanto temos outros, como aqui o Marcelo, que mora muito longe, né? E aí é outra logística bem diferente, né? A exceção é a graduação em medicina, também por estudante que quer fazer graduação antes com matérias pré-requisito para medicina. Não, mas é só... A gente fala que não pode medicina para que você não entre no programa pensando que vai aplicar para medicina. Porque não tem como, não dá, no caso da graduação. Mas claro que no processo você pode sim optar por matérias e por cursos que a gente chama de pre-med, no caso que você vai ter que navegar aí por vários tipos de créditos que são requisitos para no futuro você fazer medicina. Por exemplo, curso de graduação de biomedicina, engenharia biomédica. É pré-requisito, não é que seja pré-requisito, mas tem matérias que são pré-requisito para medicina. Então, você pode aplicar para engenharia biomédica, por exemplo, na graduação. Então, e isso também vai ser organizado quando você for, se você for aceita, com o coordenador da própria universidade, tá? Bastante pergunta aqui. Eu vou só responder mais 2 para a gente continuar, para poder dar tempo de finalizar aqui a apresentação, e no fim a gente retorna, tá, gente? Ensino médio, acho que o primeiro passo está quase pronto. Quais dicas me daria? Nathalie, a dica que eu dou é que você continue pesquisando e participe dos nossos plantões de dúvida, porque o Education USA toda semana tem vários tipos de plantões com diferentes advisors, e você pode sim entrar sem problema, sem precisar fazer inscrição antes, é só clicar no link que tem lá na agenda de eventos no nosso site do Education USA e ir fazendo perguntas de acordo com o processo, né? Porque muitas perguntas vão aparecendo aí. Isso, Matheus, 2º, 3º ano, ou terminando em 2020, preferencialmente esses casos. Você pode estar no 2º ano
ou terceiro ano, agora, ou acabando o terceiro ano no ano que vem, ou concluindo o terceiro ano agora em 2020 e 2021 estando no seu gap year, tá? Quanto tempo o programa dura? Do início ao fim, do início da candidatura, no fim de março, até o fim da sua candidatura, que no caso seria no fim do mesmo ano, só que aí ainda tem o processo de aceitação para aqueles alunos que recebem, né, a resposta, que muitas vezes também, dependendo de como você aplica, por exemplo, Early Decision, dia 15 de dezembro, os meninos já vão estar recebendo as respostas. Só que aí ainda tem Regular Decision, que é só depois, né, em fevereiro, chegando até em março, mais para frente, tá? Meus pais são autônomos e não declaram imposto de renda. Então, você precisa colocar aí, como até o Marcelo falou, declarações, podem até procurar na internet mesmo, declaração de renda, né? Aí você assina, os seus pais assinam, no caso, a gente recebe tanto fazendo esse tipo de serviço, enfim. E todos os tipos de documentos que vocês puderem reunir, que comprovem mesmo o quanto vocês ganham, e também questão bancária, se você tiver um extrato bancário, né, anual, caso não tenha realmente o imposto de renda, enfim, então a gente também aceita, tá? Porque ajuda a gente a entender o seu contexto financeiro, né? Eles consideram GPA em relação às notas, só que a gente não faz GPA, tá? GPA, quem converte a nossa média no Brasil para o GPA americano são as próprias universidades ou algumas instituições especializadas nisso. Então, não se preocupem com conversão de GPA, não. Poucas escolas no Brasil utilizam esse mecanismo de GPA americano, que são escolas, no caso, americanas, né, que tem aqui no Brasil. Então, não se preocupe com conversão, não, tá? Que quem faz isso e acho que já respondi a Maria também, como funciona o GPA, né? Gente, eu vou dar uma pausa aqui para poder continuar a nossa conversa, e eu queria retomar aqui com essa enquete sobre essays, que são as redações exigidas no processo. Porque assim, né, para vocês, quantos textos vocês vão ter que escrever nesse processo, tanto durante no caso, tanto não, somente, né, durante o processo de candidatura. Vou dar mais alguns segundinhos aqui. Ok, vou concluir a enquete agora, para a gente poder continuar. A maioria falou depende. Isso, exato, depende. Se você está aplicando para uma universidade só, você vai fazer o montante de essays, de redações que aquela universidade exige, né? Eu queria que o Marcelo compartilhasse só um pouquinho, brevemente, como é que está sendo aí esse processo de escrita de essay, quantas essays mais ou menos você já escreveu, se você já tem, se você se lembra, contando também reescrita, enfim, né? Como é que está sendo esse processo para ti? Bom, eu acho que na minha essay principal, que é o personal statement, eu consegui rápido, muito por causa da ajuda do Marco, exatamente por causa da ajuda dele em relação à ideia, mas só nessa eu tive que fazer 3 versões, e em cada versão, tirando a última, eu tive que fazer no mínimo 3 rascunhos, sabe? E vai ser assim em cada essay que você vai ter que escrever durante o processo de candidatura, porque você vai ter que escrever essay para várias universidades, e algumas universidades pedem mais de uma. Algumas pedem umas essays pequenas, que podem ser mais explicativas, que estão expondo alguma coisa, tipo uma extracurricular. Essas são mais fáceis, eu diria que para essas 2, 3 versões tá bom. E também tem as essays mais longas, como, por exemplo, a essay para Harvard, que era 650 palavras, mais uma de
150 ou 250 sobre extracurricular e mais uma de 50 sobre o que você pretende fazer com a sua educação de Harvard. E nessa eu tive que fazer vários prompts, né? Vários rascunhos para cada uma delas, porque é uma coisa muito grande e o programa te ajuda a deixar perfeito, sabe? Você dá o produto e eles vão te ajudando a lapidar. Então, é um processo longo, mas é bem possível. No entanto que eu já consegui mandar para 5 universidades, precisa terminar alguns prompts de algumas e começar alguns de outras, mas uma coisa muito boa também, que me fez lembrar aqui agora, sobre o programa, é que eles colocam uma data limite antes da data limite da universidade para a gente poder submeter tudo. E eu fiquei muito assustado quando vi isso pela primeira vez, que no nosso calendário está 6 de dezembro, sendo que normalmente o pessoal manda lá por janeiro, dia 10, dia 15. E eu achei que fosse impossível, mas não. Quando eu consegui me organizar, eu vi que, assim, que bom que está sendo nesse tempo, sabe? Porque senão eu ia deixar tudo acumulado para depois e não ia conseguir fazer nada. Mas você vai ter que fazer muitas e muitas essas. No caso, eu estou aplicando para 10 universidades, com certeza, muito mais de 20. Sim, muito mais de 20. E é importante o que o Marcelo falou em relação aos drafts, né? Você escreve, reescreve, pede ajuda para alguém, por favor, sempre peça ajuda a alguém que entenda, né, mais do processo. E não peça ajuda também a várias pessoas, porque aí você sempre vai ter opiniões diferentes. E escreve, reescreve, e a gente ajuda nesse sentido de sentar com o aluno, né, com os selecionados da oportunidade, e refletir mesmo sobre o que é que você está escrevendo, como você está escrevendo, por quê, e formas de melhorar aquela escrita para que a sua história fique mais evidente, né? Porque é importante que o texto traga, assim, elementos sobre sua vida e sobre seus objetivos também, e é importante refletir bastante sobre esse processo, né? Que é um processo que, sendo sincero, não é fácil, mas é possível. Então, voltando ao programa, nós temos início em 2021, né? Depois de todo o processo de seleção. Aí nós temos aqui a lista de programas de estudo, SAT, ACT, TOEFL, IELTS e Duolingo também, as ESSES, carta de recomendação, tradução, formulários de candidatura, que são vários formulários, para que em janeiro de 2022, né, vocês já estejam aí recebendo algumas respostas dependendo de como vocês aplicam. Por exemplo, Early Decision, Marcelo vai receber agora uma resposta no dia 15 de dezembro, né, Marcelo? Ele e outros candidatos, né? Só que aí em Regular Decision mais para frente um pouquinho, né? E respostas de decisão final, em meados de maio, né? Para que, sendo aceito, você ingresse na universidade em agosto ou setembro do próximo ano, que aí é quando inicia o calendário deles para freshmen na graduação, né? Então, só recapitulando, nós estamos com as inscrições abertas, sim. Modalidade pós-graduação, teve alguém que perguntou aqui, a data ainda vai ser confirmada, mas fiquem atentos às nossas redes sociais e também ao site oficial do Education USA Brasil, para poder acompanhar, tá? E só recapitulando de novo, nós oferecemos essas orientações e cobrimos todos os custos do processo de candidatura, ok? Nós não oferecemos bolsa de estudo na universidade, e sim no processo de candidatura, que são os gastos de traduções e de vários tipos de testes que a gente já falou, né? E pessoas que não possuem condições de pagar, né, por todos esses testes, só para reforçar o perfil do candidato que a gente está procurando, né? E aqui é só um exemplo do Orisvaldo, que passou no MIT. Aqui não tem um vídeo, infelizmente, mas acho que vocês conseguem, se vocês procurarem, que foi um de nossos alunos que recebeu a resposta, né, de Massachusetts Institute of Technology e está agora lá nos Estados Unidos estudando, né? Claro, dentre eles, muitos outros exemplos que nós temos aí. Então, o que vocês precisam fazer agora, né? Os que estão interessados em aplicar para o programa Oportunidades Acadêmicas acessar o site do educationusa.org, acessar o formulário online e
preenchendo o formulário e salvando. Tá? É muito importante vocês salvarem, por quê? Quando vocês retornarem, vocês podem recomeçar de onde pararam. Agora, uma coisa o formulário só salva as informações se você estiver utilizando o mesmo computador. Tá? Então, se você for para outro computador, a não ser que você esteja usando aí a mesma conta nos dois computadores, aí não vai salvar. E outra coisa é que tem vários tipos de documentos que, no fim do formulário, vão ser exigidos. Só que no início do formulário, você já tem essa lista de documentos, já para que vocês, enquanto preenchem, já vão procurando e organizando toda essa documentação. Tá? Então, é importante já ir organizando essa documentação para, quando chegar no fim, já ter tudo pronto para colocar no portal, no formulário, e enviar a sua candidatura. Tá? Você pode continuar preenchendo, como eu disse, né, em outros momentos, e salvando as informações sempre. Aí, quando você salva, você precisa colocar um e-mail para que fique vinculado aquele e-mail às respostas. Né? Aí, no formulário, vocês vão ter que preencher informações pessoais, educacionais, contexto familiar, financeiro, muito importante, documentos de comprovação, todos a serem anexados em formato PDF, por favor. Coloca tudo em PDF, tá? E cartas de recomendação do professor, da escola, coordenador, que é opcional, tá? E as redações que a gente exige também quando você está no processo de candidatura, tá? E qualquer dúvida, não hesitem em enviar mensagens para a gente no undergrad.app@educationsa.org. Vocês podem também obter mais informações lá no site e também o nosso contato. Porque aí as dúvidas vão aparecendo sempre, né? E é normal que isso aconteça. Né? E, por favor, também acompanhe nossa agenda de eventos. Muitas pessoas aqui estão com muitas dúvidas, e essas dúvidas também podem ser sanadas nos plantões de dúvidas do Education. Eu sei que todos os dias, menos domingo, eu acho, mas todos os dias nós temos plantões que são abertos aí para o público, né? Plantões virtuais. É só ir na nossa agenda de eventos, ver o link, clicar e na hora participar, tá? Que aí você vai ser atendido por um orientador do Education SA para sanar dúvidas sobre graduação, pós-graduação, entre outros tipos de perguntas, enfim. Né? A gente extrapolou um pouquinho do tempo, mas eu acho que foi bem produtivo. Aí, antes de a gente encerrar, eu gostaria de colocar uma enquete final, só para analisar aí se vocês prestaram atenção mesmo nas informações. É uma enquete de múltipla escolha, tá? Então, vocês podem colocar mais de uma... obrigado, João. Mais de uma opção, ok? Enquanto vocês vão respondendo, eu vou ver aqui algumas perguntas, só para ver se dá tempo de responder. Essa são, tudo bem? Já respondi essa. GPA também. Programa. Graziele, preparatório para graduação no sentido de pre-med, não, a gente não oferece isso, tá? O que a gente oferece são orientações e aulas para que você possa fazer os testes, como SAT, CT, TOEFL, IELTS, Duolingo, etc. E também para a questão de entrevista, ou de outros tipos de coisas, como as redações que são exigidas no processo, tá? Mas o preparatório específico para um curso específico, não. Mas, claro, você pode obter essas informações entrando em contato com o Education USA mesmo, sem ser pelo programa Oportunidades Acadêmicas, para ser orientada por um advisor do Education USA, tá? Para poder entender melhor como é esse processo, tá? Saulo, você manda o que você tiver. Se não tiver todas as notas, manda boletim, ok? Parcial. Não tem problema, mas mande o que você tem, por favor. João, a gente vai mandar o link da gravação por e-mail para quem se inscreveu, ok? Quem não se inscreveu, corre no... eu vou colocar aqui o link rapidinho, antes de a gente concluir. E para que vocês possam dar uma olhadinha lá, tá? Antes disso, Marcelo, quer falar uma coisa para a gente poder encerrar? Inclusive até do Inspirações, né? Acho que você nem comentou. Exatamente. O que você faz no Inspirações. Bom, gente, como provavelmente alguns de vocês já sabem, o Inspiração é o maior portal de oportunidades do Brasil, e lá nós divulgamos diversas oportunidades
para graduação, para estágio, para intercâmbio, voluntariado, todo tipo de oportunidade você pode achar lá. E, além disso, nós temos alguns programas que nós trabalhamos diretamente com vocês. No meu caso, eu sou coordenador do programa de embaixadores do Inspirações, e lá nós trabalhamos na capacitação de jovens pelo Brasil inteiro para que eles possam levar oportunidades para as comunidades deles. Mas, além disso, nós ajudamos vocês a se conectarem mais com atividades extracurriculares, e também temos um programa de mentoria que está com pré-inscrições abertas, e o programa de embaixadores também, esqueci de dizer. E tudo isso você pode encontrar no link da nossa bio do Instagram, que é... Deixa eu colocar aqui. Vocês podem acessar @inspirasonho e no link da nossa bio encontrar todos os links para inscrição, pré-inscrição do programa de embaixadores, pré-inscrição para o programa de mentoria, que vai ser uma forma de ajudar vocês a se engajarem melhor com atividades extracurriculares. E também vocês vão encontrar diversas oportunidades na nossa bio, e também nosso blog, nossa plataforma, nossas outras redes sociais. Então, dá uma checadinha lá e ver o que é melhor para vocês. Perfeito o que o Marcelo falou, porque é uma forma de vocês se engajarem, e também é um exemplo muito bom de iniciativa, né, de extracurricular. Na verdade, é um extracurricular que abrange milhares de outras extracurriculars, que faz uso das mídias sociais muito fortemente, né? É uma forma de engajar o público e de deixar a discussão, né, rolar e continuar. Então, realmente, acho que... Esse ponto, um ponto bem importante, que é bem legal citar, que para o processo de candidatura dos Estados Unidos, tanto para oportunidades acadêmicas quanto para as próprias universidades, não é legal vocês começarem uma atividade extracurricular só para fazer o processo de application. Então, quando vocês estiverem buscando, não busquem a quantidade, mas sim a qualidade. Faz mais sentido para o seu perfil, vai te ajudar mais, que isso pode ser muito mais valioso do que ter vagas acumuladas. Sim, sim. Perfeito o que você falou. Sempre participe de atividades que são significativas para você. Inclusive porque, e eu tenho que falar isso porque é muito importante, porque na sua candidatura você vai contar uma história. E acreditem, os admissions officers, eles são pessoas treinadas, e quando eles leem, eles vão perceber aquelas atividades que só foram feitas só para preencher espaço ou não, né? Então, é muito importante isso que o Marcelo disse mesmo, de vocês se engajarem em atividades que façam sentido para vocês e que vocês, de fato, se engajem. Antes de concluir o pooling aqui, o colega perguntou sobre ter 2 gap years. Eu já tive alunos fora do programa, tá, gente? Que passou com full funding total, mesmo depois de 2 anos de gap year. O que é importante é vocês terem em mente o que vocês fazem no gap year. Se for um gap year que vocês ficam parados, então realmente é impossível justificar esses 2 anos parados. Mas se for gap year que você se engajou socialmente, que melhorou seu inglês e que fez vários tipos de projetos, então isso, na verdade, até ajuda a sua candidatura, desde que você se engaje, né? E só para finalizar mesmo essa questão do GPA, vocês não precisam fazer conversão de GPA, tá? A Gabriela colocou até um site aqui. Ok, se você tiver curiosidade, tudo bem, mas a gente não precisa fazer conversão de GPA, porque quem faz é a própria universidade. Mas se você quiser, pelo menos, né, saber mais ou menos como está o seu GPA, tudo bem, mas isso não vai ser utilizado no processo, ok? Só vou finalizar aqui a enquete, e eu estou amando aqui que ninguém colocou todos os gastos de uma universidade americana. Muito bem, prestar atenção, né? Porque a gente não cobre os gastos da universidade americana em si, a gente cobre o processo de candidatura, tá certo? Gente, eu vou... Deixa eu só colocar aqui, né, compartilhar. A gente vai finalizar agora, tá? Então, a gente queria agradecer de coração a presença de todos vocês. Passamos um pouquinho do tempo. Queria agradecer ao Marcelo também por se disponibilizar, estar aqui com a gente e trazer um pouco da história dele e da experiência que ele teve e que está tendo com o programa e com Inspirações, né? Então, é isso. Eu vou concluir agora a gravação e qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, não hesitem em mandar
e-mail para a gente. Muito obrigado. Tchau, gente. Muito obrigado.